Olá! Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: a súmula 796 do STF e como fica a imunidade do ITBI em relação a essa súmula 796. A pessoa jurídica, ela movimenta a economia do Estado. A política nacional de Estado, ela tem interesse que as pessoas físicas levem os bens para dentro da pessoa jurídica, que movimente a economia do país. Nos 3 primeiros anos de constituída a pessoa jurídica, não pode haver atividade imobiliária se você não quiser que seja cobrado ITBI. Porém, nós do time Holding Masters temos uma opção para isso, que eu posso falar em outro momento. Vamos para o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Compete à autoridade administrativa privativamente realizar o lançamento do crédito tributário. E esse lançamento visa identificar o fato gerador da obrigação tributável, o sujeito passível e a aplicação de penalidade cabível. Então, o lançamento tem que identificar o fato gerador da obrigação tributável, o sujeito passivo e a aplicação da penalidade. A Constituição Federal, no seu artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1, estabelece o seguinte: não incide ITBI sobre capital social da pessoa jurídica, ou seja, integralização de capital social da pessoa jurídica, pessoa física que vai integralizar, se transformar em pessoa jurídica e depois integralizar esse capital social. Aquilo que ultrapassar o valor do capital social alcança a imunidade do ITBI, pode ser tributado. O problema existe no município, quando cobra o valor do ITBI sobre o valor de mercado do imóvel. Nesse caso, há de se estabelecer a base de cálculo do imposto. E aí, primeiro é necessário diferenciar valor venal e valor de mercado. Por quê? O valor venal, ele é diferente do valor de mercado. O valor venal, ele equivale ao valor de venda, ao valor de alienação, que é totalmente diferente do valor de mercado. Ele pode ser diferente, ele pode ser abaixo do valor de mercado, pode ser igual ao valor de mercado, ele pode ser acima do valor de mercado. Então, ele não necessariamente, o valor de venal vai ser igual ao valor de mercado. Então, a base de cálculo, conforme o artigo 38 do CTN, ele é a base de cálculo do ITBI. É o valor da operação, que é igual ao valor venal. E o que foi que eu disse que é o valor venal? O valor venal é o valor da venda. O valor da venda não equivale ao valor de mercado, como as prefeituras querem cobrar. É importante dizer que a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. A regra do lançamento é a declaração pelo contribuinte à autoridade no imposto de renda. Por exemplo, alguns tributos podem ter lançamento de ofício, quando a lei assim o determinar, como IPTU. Mas há o lançamento por arbitramento, de acordo com o Código Tributário Nacional, no artigo 148, quando você declara à autoridade que está errado e a autoridade faz uma análise disso. Ocorre através de processo regular, sempre que o valor for omisso ou não mereçam fé as declarações prestadas. É a pessoa física que escolhe, conforme a política de Estado de incentivo fiscal, se transfere a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor de mercado ou pelo valor declarado no imposto de renda, o imóvel. Então,
Se o município cobrar sobre o valor de mercado, ele vai estar errado, porque é o contribuinte que vai escolher. Haverá uma apuração de haveres, se for pelo valor de mercado. Haverá ofensa ao princípio federativo e à segurança jurídica, ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo acórdão da segunda turma sufragou a possibilidade da União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado membro otorgou. Não se pode fazer isso. Esse é o entendimento no Paraná, assentado em repercussão geral pelo STF. Não existe grau hierárquico, e nesse entendimento foi estabelecido que não existe grau hierárquico entre União, Estados e municípios. O arbitramento não é ato discricionário do ente tributante. Vale lembrar sempre isso. Não é um ato discricionário, uma vez que a sua declaração tem valor, a declaração da gente, do contribuinte, de vocês, de qualquer pessoa. Ela merece fé. E isso foi atribuído pelo Código Tributário e pela Constituição. A aplicação do princípio federativo, embargos de divergências, em RESP, número 1517-492, Paraná, ministro Fernandes, em 8 de 2 de 2017, que deixou clara a ilegalidade desse tipo de manobra. Deve-se fazer consulta à prefeitura, falar ao cliente que pode haver cobrança a gente quando, diante do nosso cliente, num caso desse, a gente faz consulta à prefeitura, né? Falamos que pode haver uma possibilidade de cobrança do ITBI e passamos isso para eles também. Tentamos fazer uma avaliação a valor justo. Essa avaliação a valor justo eu vou falar em outro momento com vocês. O que seria? Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, o meu Instagram está aí, o meu WhatsApp também. Obrigada.